Fala aí galera, boa noite. O texto que eu vim trazer para vocês se baseia em 1 Pedro 2, verso 9, e diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto ele traz para a gente essa questão de pontuar alguns pontos principais de identidade, que é essa questão de raça eleita, sacerdócio real, povo, nação santa, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, 4 pontos que nos dá essa questão da nossa identidade em Deus a partir de Jesus. Por que eu trouxe esse texto? Esse texto eu vim pensando nessa questão da nossa identidade. Eu não falo na questão da identidade nossa do grupo, mas eu falo na questão da nossa identidade como jovens, como cristão. Eu sou jovem, mesmo casado, tá? Eu sou jovem. Então, eu sei como é difícil essa questão de você saber quem você é, para onde você vai, qual o seu propósito diante de Deus. Muitas vezes a gente se depara nessa situação, né? De não saber para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, por que isso acontece comigo. E essa questão da identidade nos orienta, nos deixa certo e claro para onde nós vamos, quem somos, o que devemos fazer, qual o propósito, a finalidade de Deus nas nossas vidas aqui na Terra. Então, a juventude hoje está muito confusa. Ela não sabe se ela se dedica aos estudos, se ela se dedica ao trabalho, se ela se dedica aos relacionamentos, se ela se dedica às curtições, às baladas, às festinhas, os rocks. Claro, tudo isso no mundão. Eles não sabem, não entendem e não sabem de fato que o futuro é o hoje. O que você constrói hoje é o seu futuro. Eu falando isso com vocês, eu lembro quando meu pai e minha mãe pegavam muito no pé nessa questão de estudar, de ir para a escola, de não faltar. Isso implica no seu futuro, porque quando você se dedica no início, você não tem dificuldade lá na frente. Então, eu não tive muito facilidade para isso. E hoje eu sinto realmente o quanto isso me faz falta, a questão de estudar, de dedicar. Mas nem por isso eu desisti. Eu permaneço firme ainda. Na igreja, por exemplo, eu tenho praticamente desde 2001 que eu estou lá, então vai para quase 15 anos. E para eu permanecer na igreja do jeito que eu permaneci, realmente foi essa questão de lutar, de perseverar em cima do propósito e o alvo que era Deus. Sempre o alvo foi Deus, a minha meta, o foco sempre foi Ele. Tive dificuldades realmente com essa questão de permanecer em oração, permanecer em jejum, em consagração, dedicação. Mas nem por isso eu larguei Deus, eu larguei Jesus. Então, a minha identidade, a sua identidade, é o ponto principal, determinante para saber se você fica ou não fica. É o ponto, o alicerce que te dá base para você caminhar. Uma coisa interessante é você pensar o seguinte: tem um texto que Jesus fala de 2 casas. Uma casa que era construída sobre a areia e outra casa que era construída sobre a rocha, na qual as duas sofriam a mesma tempestade. Vinham sobre as 2 casas. Só que sobre a casa da areia não resistia, porque ela não tinha base sólida. Já a casa sobre a rocha, ela permanecia inabalável. Por quê? Porque a rocha é um lugar onde devemos construir nossas vidas, que no caso aí era representado pela casa. E essa rocha é Jesus.
Então, se você firma os seus pés em Cristo, se você firma seus pés sobre Jesus, pode vir tempestade, pode vir circunstância, pode vir qualquer coisa, você não vai sair dali. E eu coloco isso para a juventude hoje, coloco isso para nós como jovens. Muitos não querem permanecer em Jesus. É chato, incomoda, não é cômodo, eu não tenho prazer, não sinto bem, eu não estou à vontade, não é o que eu quero. Tem várias desculpas, várias situações. Mas permanecer em Jesus é necessário, porque na hora que vem a tempestade, é Ele que nos dá força, é Ele que nos mantém de pé. Qual é a identidade da juventude? O que eles querem? Para onde vão? Qual a perspectiva de vida dessa juventude, dessa geração? Permanecer em festinha, em rock, não estudar, não trabalhar, viver à custa de quem? Que é por isso muitos vão para as drogas, porque não tem pai para bancar os vícios, as vontades, os desejos, não tem sustento próprio, que não trabalha, então acaba se marginalizando, entrando para as drogas alguns para poder manter o seu luxo, a sua necessidade, os seus desejos, suas vontades, os seus vícios. E não é fácil permanecer em Jesus. São muitas bandejas, muitas dificuldades. Mas uma coisa é certa, que a palavra nos dá esse respaldo em Apocalipse, que aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da glória. Aleluia. Que você permaneça, meu querido, firme. Que esse grupo permaneça firme. E arrebate mais vidas e mais pessoas para entrar também nesse grupo. E que essas palavras que aqui estão sendo ditas alcancem vidas, corações, transformem pessoas, mudem histórias, transformem realidades. Que o Senhor nos ajude. Porque ser nação, raça eleita, sacerdócio santo, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus não é fácil. Aceitar isso e intrinsicar, quer dizer, vestir essa camisa. A palavra é essa, vestir essa camisa de ser esses 4 pontos. Não é fácil, mas vestindo essa camisa, nós devemos proclamar as virtudes, porque nós saímos das trevas para a sua luz. Então, nós possamos fazer isso, contagiar mais vidas, mais pessoas, ser o diferente, testemunhar Jesus, ser o diferencial, não ser o mais um da multidão, mas ser o diferencial, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Valeu pela atenção e boa noite, fica com Deus.